Demissão no Corinthians, toda a verdade sobre o avião do Palmeiras e um problemaço no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esses três temas e fala também sobre o Flamengo com várias novidades. Tem colombiano chegando, a possibilidade de uma proposta oficial por Ângelo e confusão envolvendo Vitor Pereira. Falo também sobre Lucas Lima cada vez mais perto do Santos, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo sobre o seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo também deixa o like, que se ajuda bastante, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. E nessa quarta-feira ainda dá tempo de você fazer apostas. Tem Atlético Paranaense e Azures, vitória do Furacão paga 1,24, Botafogo e Nova Iguaçu, triunfo do Botafogo pagando 1,54. Tem ainda Flamengo e Boa Vista, com vitória rubro-negra pagando 1,12, além de Mirassol e Palmeiras, Palmeiras que vai jogar com o time reserva e seu triunfo paga 1,76. Que tal fazer uma aposta quádrupla, imaginando que Atlético Paranaense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras vençam tudo dentro de uma mesma aposta? Fica a sugestão para você, para participar na Aposta Ganha, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro ou aponte o telefone celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Combinado? Boa sorte, só não se esqueça que apenas pessoas com mais de 18 anos podem apostar e você precisa sempre jogar com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero começar falando sobre Coutinho, que resolveu vir a público para desmentir uma série de notícias que saíram sobre ele nos últimos dias. Frase do Coutinho numa das redes sociais, abre aspas, nunca teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do Aston Villa, pois estou feliz aqui e minha família também. Dessa maneira o meio atacante coloca um ponto final nas especulações. É natural que mais pra frente, se a coisa não mudar para ele por lá, ele possa vir a ser alvo de Corinthians e Vasco. Nesse momento, chance zero. Quero falar também sobre Marquinhos, lembram dele? Atacante formado nas categorias de base do São Paulo, acaba de ser emprestado ao Norwich, time da segunda divisão do futebol inglês, e vai reeditar uma parceria dos tempos de tricolor. Marquinhos e Gabriel Sara estarão juntos por lá. Bora contar também que Merentiel, atacante do Palmeiras, já desembarcou em Buenos Aires e se submeteu na tarde dessa quarta-feira a exames médicos para assinar por um ano com Boca, contrato de empréstimo com compensação financeira. Palmeiras ainda fica livre dos salários do atleta durante todo esse período de empréstimo. Quem paga é o Boca. Merentiel ganha entre 200 e 250 mil reais por mês. Fechando o giro de notícias, a notícia não é muito boa para o Santos. Soteldo voltou a sentir dores no ombro. Dessa maneira, vai precisar passar por um outro especialista. Na semana passada, a notícia era boa, de que talvez ele até pudesse enfrentar o Palmeiras. Isso já está completamente descartado. Soteldo está fora dos próximos jogos e voltou a existir a possibilidade da necessidade de uma cirurgia, o que demandaria um longo tempo de recuperação. Bora falar agora sobre o São Paulo, já que contei sobre lesões, problemas. Quero te falar sobre o drama que vive o São Paulo na lateral direita. 4 problemas numa mesma posição. Começar pela ordem. O Moreira, jogador formado na base, que chegou a atuar como titular em alguns jogos do ano passado, só volta a atuar a partir do mês de junho. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho na temporada passada, demanda de 8 meses de recuperação. Antes de junho não dá para contar com o Moreira. Rafinha e Igor Vinícius, que disputariam a condição de titular, ambos se machucaram, foram lesões musculares. São Paulo, para esses casos, não costuma divulgar um parecer, um prognóstico, mas se sabe que eles não voltam antes de 2 a 3 semanas. Dessa maneira, São Paulo vai precisar improvisar, até porque o Orejuela, que é outro jogador de ofício, queimou seu filme de vez depois da derrota por 2 a 0 contra o Corinthians. Derrota por 2 a 1, Luciano chegou a marcar um gol no Morumbi no último fim de semana. O Orejuela foi tão vaiado que chegou a ser substituído no intervalo da partida. O Caio Paulista foi improvisado e a tendência é que o Rogério continue improvisando. Chegaram a especular a possibilidade de o Douglas, ex-lateral do São Paulo, voltar para o Morumbi. O presidente Júlio Casares descartou. Também sugeriram que o Natan, atleta formado na base do São Paulo, chegou a jogar copinha e esteve emprestado ao Curitiba no ano passado, pudesse ser devolvido. São Paulo também não gostou da ideia. A intenção é ficar com os atletas que tem, aguardando a recuperação de Rafinha e Igor Vinícius. Bora falar agora sobre o Santos e Lucas Lima, que aceitou a proposta do Peixe. Oferta baixa, salário bem diferente daquele R$1 milhão a que tinha direito na temporada passada. Ele vai receber um fixo bem pequeno e o restante mediante produção.
for bem, jogar com frequência, marcar gols e o Santos conquistar títulos, ele vai ter aumentos consideráveis em seus vencimentos. O Santos já havia feito uma proposta no fim da semana passada, aguardava o sim do atleta, o Lucas Lima, que estava até propenso a aceitar uma oferta do exterior, dizia que não queria tanta pressão, mas o fato de morar em Santos, muito próximo da Vila Belmiro, ter uma série de amigos, acabou sensibilizando o jogador, que deixou o Peixe pela porta dos fundos para jogar no Palmeiras. Torcedor do Santos se irritou nas redes sociais, mas diante da dificuldade em encontrar um meio atacante e com a notícia da contusão do Soteldo, pode surgir uma oportunidade de mercado interessante. Eu, na condição de dirigente do Santos, também faria esse movimento. Risco que o Peixe vai correr é muito pequeno, até porque o investimento é baixo. E se der certo, vai ser extremamente útil. O Lucas Lima, que não jogou bem no Palmeiras e foi só razoável no Fortaleza, com a camisa do Peixe, jogava muito futebol. Bora falar agora sobre o Flamengo com várias novidades. Principal delas, confusão envolvendo o Vitor Pereira. Já vou chegar nesse tema. Antes, só contar que o Flamengo decidiu fazer uma oferta oficial de 10 milhões de euros ao Santos pelo Ângelo, algo na casa dos 55 milhões de reais. Não há a mínima possibilidade dessa história avançar com tais cifras. Santos já recusou recentemente 18 milhões de euros do futebol inglês pelo atacante de 18 anos de idade. A intenção no Peixe é de vendê-lo por pelo menos 25 milhões de euros. Então, a menos que o Flamengo melhore consideravelmente essa proposta, não vai haver acordo. Outra notícia que eu queria dividir com vocês, o lateral direito Samuel Belo, colombiano de 18 anos de idade, que disputava categoria sub-20 do Milionários da Colômbia, interessa ao Fla negociações bastante avançadas. Ele pode ser anunciado muito em breve, informação divulgada pelo Flazoeiro. Para fechar do Flamengo, agora a notícia mais polêmica, Marília Ruiz, comentarista do Band Esportes, trouxe duas informações envolvendo o Vitor Pereira, que virou desafeto do torcedor corintiano e que iniciou seu trabalho no Flamengo, perdendo a Supercopa do Brasil. A notícia vem justamente depois de um vice-campeonato. Primeira informação das duas. Vitor Pereira teria sido assaltado na Barra da Tijuca, exatamente no bairro onde mora, e a partir daí passou a ficar bastante preocupado, com direito à contratação de seguranças particulares e um carro blindado. Fui checar essa história com o pessoal do Flamengo e ouvi que o Flamengo não tem notícia de assalto nenhum, que o carro blindado é algo absolutamente usual para atletas e funcionários do Flamengo, especialmente desse escalão do Vitor Pereira, e que não há notícia de nenhum assalto ou de contratação de seguranças. Segundo a informação trazida pela Marília Ruiz, essa não desmentida, pelo menos até agora, é de que o Vitor Pereira tem se incomodado com a pouca produtividade dos dias no Rio de Janeiro. Na comparação com o que vivia em São Paulo, ele entende que os dias por aqui no Corinthians eram mais proveitosos, rendia-se mais trabalhando com os atletas do Timão do que na comparação com os jogadores do Flamengo. Essa fonte minha que eu consultei do Flamengo disse que não faz muito sentido, mas não poderia estar na pele do Vitor Pereira para responder esse assunto. Na próxima entrevista coletiva a gente vai ter a oportunidade de ouvir o técnico português para tratar sobre o tema. Embora essa discussão sobre treinos em São Paulo e Rio de Janeiro seja bastante antiga, em outros tempos eu acho até que fazia mais sentido, mas acho que é legal a gente escutar o próprio Vitor Pereira para tratar sobre o assunto. E você, o que pensa a respeito de tudo isso? Use o espaço para comentários, opine, registre, não deixe de participar, beleza? Bora te explicar agora toda a verdade envolvendo o avião do Palmeiras. Notícia da semana que acabou causando bastante repercussão. O Palmeiras está comprando um avião, vai gastar 300 milhões de reais? Não. O Palmeiras vai ter à sua disposição, num prazo de 100 dias, um avião dos mais modernos da Embraer, um E190. Ele custa mais ou menos 300 milhões de reais. Nesse valor também já estou incluindo 20% de impostos. Mas não será o Palmeiras quem vai gastar essa grana. O avião está sendo comprado pela Leila Pereira e pelo marido dela, o Zé Roberto Lamar, que eles criaram em outubro do ano passado uma empresa que vai cuidar exatamente dessa parte de fretamento de aviões. O nome da empresa é Placar Linhas Aéreas. E o primeiro modelo dessa empresa é justamente esse E190 da Embraer. O investimento já foi feito, o prazo de entrega é de 100 dias e a partir daí o Palmeiras vai ser o grande cliente da empresa. Deve ficar com esse avião à sua disposição por 1/3 do ano, para fazer todos os deslocamentos estaduais, nacionais e internacionais, garantindo muito mais comodidade e conforto para os jogadores que não vão precisar voar em voos de carreira, nem vão ter toda aquela dificuldade do traslado, da espera, do aguardo na sala de embarque, enfim, tudo muito mais fácil. Você chega no aeroporto, o avião já está te esperando, te leva. Todos os clubes grandes do futebol europeu já têm isso à sua disposição. Considero
uma ideia boa, especialmente porque não é o Palmeiras que está se descapitalizando. Só para completar, é legal contar que a ideia da Leila é utilizar os outros 2/3 do ano, em que o avião não vai estar à disposição do Palmeiras, para fretamento, para outras equipes, para empresas e também para pessoas de bastante dinheiro. A hora de aluguel desse avião não sai por menos de R$76 mil. E você tem capacidade para voar por quanto tempo nesse avião da Leila? Eu não consigo nem entrar. Bora fechar o vídeo para falar sobre Corinthians e demissão. Tenho contado para vocês desde a semana passada que é a situação do Alex, que foi jogador, inclusive campeão no Timão, mas que desde 2021 havia se tornado funcionário do Corinthians, situação não anda boa. Primeiro que ele foi contratado para ser coordenador das categorias de base. Logo de cara contratou 7 jogadores, os 7 jogadores demonstraram pouca qualidade, descobriu-se que esses atletas tinham relação com o empresário do Alex e o pessoal da base do Corinthians decidiu dispensá-lo. Ele foi demitido da base do Timão. Roberto de Andrade e Alessandro, os homens fortes do departamento de futebol do Corinthians, time profissional, decidiram recontratá-lo como auxiliar técnico fixo do time principal. Desde então, o Alex tem ocupado esse cargo. Na temporada passada, vocês vão lembrar que aqui no canal mostrei uma foto dele dormindo em uma das salas de fisioterapia do CT, algo que também pegou mal. Mas nesse ano, a grande surpresa, desde a representação do elenco, o Alex não apareceu. Na semana passada surgiu a notícia de que essa ausência tem a ver com o Fernando Lázaro, novo técnico do Corinthians, não conta com o Alex em sua comissão. E o GE informou nessa quarta-feira que o Alex será demitido. Demissão deve acontecer ainda nessa semana. Alex, que está se preparando para ser treinador de futebol, acha a demissão absolutamente justa. O Corinthians não pode ser cabide de emprego para pagar, ainda que seja um salário não dos mais altos, para alguém que não exerce a função ou que contribui muito pouco no dia a dia. Ainda que ele esteja bem longe dos salários de tempo de atleta, com 500, 600 mil, ainda que ele ganhe hoje 50, 60 mil por mês, você multiplica por 12 e vê o tamanho do prejuízo. Clube de futebol não pode fazer caridade. Embora não tenha se tornado um clube profissional, o Corinthians tem a obrigação de atuar como tal. E você, o que você pensa sobre essa história? Curioso para saber a opinião? Usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de compartilhar, de me seguir, aquela coisa toda. A gente se encontra a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Combinado? Abraço, tchau!